Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos à aula 34, então, de matemática. E hoje, então, a gente vai fazer a introdução à geometria espacial e vai falar sobre poliedros regulares. Então, hoje a gente vai começar os nossos estudos na geometria espacial. Até agora a gente estava estudando geometria plana, né? Então, agora a gente vai para figuras tridimensionais. E aí, os tópicos da aula de hoje é, então, a geometria espacial, poliedros convexos e não convexos, e os chamados poliedros de Platão. Então, a geometria espacial, ela vai estudar figuras tridimensionais, diferentemente da geometria plana, que estuda figuras bidimensionais. Então, o próprio nome já diz, a geometria espacial ali, né, tem uma relação com o espaço, sabe? É uma figura mais, assim, tridimensional, é o que a gente vê no dia a dia. Enquanto as figuras bidimensionais, que são estudadas na geometria plana, é exatamente isso, geometria plana. É uma figura plana que não tem profundidade, não tem altura, como os quadrados, círculos, né? Enquanto na geometria espacial, são cubos, cilindros, pirâmides, coisas que têm volume. É como se a gente tivesse uma caixa, vamos supor, uma caixa de papelão. A caixa de papelão, se a gente for ver a caixa em si inteira, ela representa a geometria espacial. Só que se a gente recortar um pedaço só de um dos lados do papelão, vamos supor aquele topinho do papelão, se a gente, da caixa de papelão, né? Se a gente cortar só aquele quadrado ali, aquilo lá é uma geometria plana, um quadrado. A caixa como um todo é a geometria espacial, é como se fosse isso. E aí, dentro da geometria espacial, a gente tem os poliedros e os corpos redondos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais pra frente. E a geometria espacial, o estudo da geometria espacial, ela foca no cálculo da área e no volume. Então, aí a geometria espacial está sempre no Enem, no FUVEST, e geralmente eles pedem a área de uma pirâmide, a área de um cone, eles gostam bastante de cilindros, paralelepípedos e essas coisas, essas são geralmente as que aparecem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um cilindro, aqui a gente tem um cubo, aqui uma esfera, aqui é um poliedro, isso aqui é um paralelepípedo, uma pirâmide aqui, outro cilindro, dois cones. Então, essas são as figuras da geometria espacial. E aí, na geometria espacial, como eu tinha dito, a gente tem os poliedros e os corpos redondos. Então, os poliedros, gente, são sólidos geométricos formados por polígonos. Polígonos é aquela coisa que a gente estudou na geometria plana, então são os quadrados, são os triângulos. Então, o poliedro, ele é formado por vários quadrados ou vários triângulos, tá? E então, esses polígonos, cada polígono vai ser uma face do poliedro. Exemplo, a gente tem paralelepípedos, cubos, pirâmides, prismas e os poliedros de Platão. Por exemplo, os cubos eles são formados por 6 quadrados, e aí cada quadrado é um polígono, né? E cada quadrado representa uma face do poliedro. Já os corpos redondos, eles são sólidos geométricos que têm como base um círculo. E aí eles são, ou, né, eles podem ser construídos também sobre a rotação de um círculo. Como assim? Então, por exemplo, primeiro, esses que têm base como um círculo, a gente tem os cones e os cilindros. Porque o cone, ele pode ter até um formato meio triangular, mas a base dele é um círculo, né? Aqueles cones de trânsito, por exemplo, a base deles é um círculo. Apesar de ele parecer um triângulo, tá? Mas ele não é. Até porque triângulo também é geometria plana. Cilindros, a mesma coisa, ele tem como base, vamos supor, uma lata de refrigerante é um cilindro. E aí a tampinha, né, a parte de cima, onde tem o lacre da latinha de coca, por exemplo, é um círculo também. Então a base, né, a base e o topinho são círculos. As esferas é isso que ele falou, construído sobre a rotação de um círculo. Então a esfera, na parte que tem o raio, é como se tivesse um círculo ali, e aí faz uma rotação sobre esse círculo, tá? Então essa é a esfera. E aí nos poliedros,
A gente tem 3 conceitos que falam bastante nos enunciados, e também vocês vão usar bastante esses 3 conceitos para relação de Euler, que vocês vão ver na próxima aula. Então, aresta. Aresta, gente, é tipo o lado do quadrado, do triângulo, enfim, do polígono. Então, a gente tem aqui um quadrado que faz parte deste cubo. Lembrando, o quadrado é o polígono e o cubo é o poliedro. Então, um ladinho aqui, ó, do quadrado é a aresta. Essa é uma outra aresta, essa é outra, tá? Então, essas são as arestas, são essas retas aqui que compõem o poliedro. E aí, os vértices é aquela coisa também que a gente conhece, que são os cantinhos, vamos dizer assim, o ponto de encontro das arestas. E as faces, então, como eu já tinha dito, é o polígono como um inteiro. Então, aqui a gente tem uma face que é o quadrado, a outra face que também é um quadrado, aqui um quadrado. Então, são várias faces. É como um dado, gente. O cubo é um dado, né? Na verdade, o dado é um cubo. E cada ladinho do dado é uma face. Então, tem a face do 1, do 2, do 3, 4, 5 e 6. Então, essas são as faces dos poliedros. E aí, a gente vai ter 2 tipos de poliedros. O primeiro tipo são os poliedros convexos, que são sólidos que, quando a gente traça um segmento no qual possui as extremidades no interior do poliedro, desse mesmo poliedro, o segmento inteiro estará contido no interior do poliedro. Como assim? Então, vamos supor este poliedro. Este é um poliedro convexo. Se a gente pegar e traçar uma reta, como por exemplo essa reta aqui em vermelho, a gente tem e essa reta tem uma condição, tá, gente? A condição da reta é as extremidades dela, então essa extremidade e essa extremidade deve estar contida no interior do poliedro, tem que estar dentro do poliedro. E aí, se a reta ficar como um todo dentro do poliedro, quer dizer que é um poliedro convexo. Vocês vão entender no próximo slide que eu vou passar. Mas é como se a gente pegasse um fio de barbante e colocasse numa caixa de papelão, naquela mesma caixa de papelão que eu falei. Se a gente colocar ali dentro um fio, o fio dentro da caixa de papelão vai ficar por inteiro dentro da caixa, não vai ter nenhuma parte do barbante que vai ficar fora, né? Então, a caixa de papelão, por exemplo, que representaria um cubo, é um poliedro convexo. E aí, os poliedros não convexos, ou também chamados de côncavos, são exatamente o contrário dos poliedros convexos. Então, são sólidos que, quando traçamos um segmento que possua as extremidades no interior do poliedro, alguns pontos desse segmento se encontrarão fora do poliedro. Vamos supor esse poliedro aqui, que tem um formato peculiar. Se a gente pegar e traçar um segmento aqui e um outro aqui, vocês percebem que essa parte aqui, ó, tá para fora? Porque vocês têm que imaginar essa figura como algo tridimensional, tá, gente? Tem profundidade, tem largura, tem comprimento. Não é uma coisa plana. E aí, a gente tem que essa parte aqui, mais ou menos essa parte aqui, ó, que eu tô apontando na ponteira, ela tá dentro, né, do poliedro, que é uma extremidade. Essa outra extremidade também tá dentro do poliedro. Mas essa parte aqui, ó, onde esse poliedro faz uma curva, essa parte tá fora. E não pode ter nenhum segmento para fora do poliedro. Então, por isso que ele é chamado de não convexo ou côncavo, tá? Então, esses são os tipos de poliedros. E aí, a gente vai ter os chamados, então, poliedros de Platão também, que são os tetraedros, hexaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros. Eu vou falar de cada um deles, tá? Porque esses nomes são esquisitos mesmo. Mas esses poliedros também são chamados de poliedros regulares. E, para ser considerado um poliedro regular ou poliedro de Platão, ele tem que satisfazer 3 condições. A primeira, ela tem que ser válida, é válida a relação de Euler. Essa relação vocês vão ver na próxima aula, tá? Então, eu vou deixar assim no mistério o que é isso. Segundo, todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Ou seja, todas as faces são o mesmo polígono. Então, todas as faces são um quadrado, ou todas as faces são um triângulo, ou, sei lá, um hexágono. Então, todos os lados desse poliedro são iguais. E todos os ângulos poliédricos, então, possuem o mesmo número de arestas.
Então vamos falar de cada um desses poliedros aqui. Primeiro, o tetraedro. Aqui tá escrito errado, tá, gente? É tetraedro. Tetra vem de quê? Vem de 4, né? Então são 4 faces triangulares. O tetraedro, gente, é a famosa pirâmide. Sabe aquelas pirâmides do Egito ou coisa assim? Então a gente tem aqui uma face triangular, a outra face triangular. Essa daqui seria uma base. E aí, atrás, né, mais ou menos, tem uma outra face. É meio difícil de imaginar, gente, mas a melhor definição que eu posso falar pra vocês é que é uma pirâmide. Aí eu acho que acho que fica mais fácil, né? Então tem 3 triângulos em pezinhos e aí embaixo, escondidinho, tem o triângulo que é a base, tá? Então são 4 faces triangulares. O hexaedro é só lembrar de hexa também, né? O hexacampeonato que a gente está lutando na Copa, por exemplo, né? Copa de futebol, que a gente ainda é penta, mas vamos ser hexa, tá? No próximo, eu tenho fé. Então, hexa vem de 6. E aí, o hexaedro, então, são 6 faces quadrangulares, tá? E aí é o famoso cubo, famoso dado, caixa de papelão, né? Então, essa daqui é um hexaedro. Esse daqui acho que é o poliedro mais comum que vocês veem aí no dia a dia. E aí, o octaedro. Octa também se refere a 8 faces triangulares. É um prefixo para 8. Então, aqui tem uma figura de um octaedro. E aí, eu gosto de falar que o octaedro parece que são 2 pirâmides, assim, encaixadas. Tem uma pirâmide aqui em cima e a outra pirâmide aqui em cima, tá? Mas são 8 faces triangulares. O dodecaedro, quem tá esperto, dode, é um prefixo de 12. E aí o dodecaedro, então, são 12 faces, e essas faces são os pentagonais. Então, aqui tem a imagem do dodecaedro. É um pouco difícil vocês conseguirem visualizar essa quantidade de faces, eu sei que é difícil, porque aqui, na imagem que eu trago, tipo, a imagem, ela é plana, né? Infelizmente, nossos computadores, nossos visores, celulares, sei lá, enfim, que você esteja assistindo a aula, o visor, ele ainda é 2D, ele não consegue fazer aí um 3D que nem de cinema, né? Então aqui parece uma coisa plana. Mas você tem que ter um pouquinho de imaginação para pensar num dodecaedro, tá? E aí o último é o icosaedro. E aí o icosaedro tem 20 faces que são triangulares. E aí aqui a gente tem a fotinho. Quem quiser ficar contando aí quantos triângulos tem, parece aquela imagem de quantos triângulos vocês conseguem ver nessa imagem, sabe? Mas são 20, tá, gente? Então é isso. A aula de hoje. Eu sei que a aula é bem curtinha, bem rapidinha. Ela é de introdução mesmo à geometria plana, para vocês irem entendendo como que é, pegarem essa diferença entre geometria plana e geometria espacial. A geometria espacial. Então, essa foi a aula de hoje, super rapidinha, super simplesinha. Não vai ter exercício de novo hoje, porque como é uma aula introdutória, eu trouxe aqui só quais são as figuras geométricas da geometria espacial, para vocês irem entendendo, então, essa diferença entre geometria plana e geometria espacial, né? Então, a geometria espacial ali traz coisa tridimensional, né? 3 dimensões, que é a largura, comprimento e profundidade, ou também a altura, né? Depende aí do poliedro. Enquanto a geometria plana a gente só tinha comprimento e largura, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, ok?